Bem, pessoal, boa noite, boa noite. A gente vai já começar, né? Mamãe, ela acabou de entrar aí, né? Seja bem-vinda, minha mãe. Que prazer. Nayandra e William, sejam bem-vindos. Entrou também aí agora Ivaneide. Por favor, vocês que estão entrando agora, grande Ítalo Caldas, se vocês puderem me dar um feedback aí, como é que tá o meu áudio, ou como é que tá chegando a imagem aí, se tiver ok. Por favor, me ajudem dizendo como é que tá aí. A gente vai já começar, tá certo? Já vou acrescentar aí nosso amigo Dr. Péricles Vitor, convidado especial dessa noite, um grande amigo que a gente tem aí, um carinho especial. Obrigado, Ítalo, o áudio muito bom, né? Tá certo. Físio by Nick. E aí, irmã Nicole, seja bem-vinda, Nicole. Que bom. Derson, esperando R$600, o resto tá ok. Tá certo. Imagem tá boa, obrigado, mãe. Ela falando que tá tudo ok. Vanusa, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aí. Pessoal, já a gente vai começar. Tava refletindo hoje como as coisas mudaram, né? E a gente tem a oportunidade de ter esses encontros, né? De ter esses bate-papos aqui através dessa ferramenta que é o Instagram. E graças a Deus por isso. A gente está separados, né? Fisicamente, mas a gente tem essa disponibilidade de estarmos juntos através dessa ferramenta que é o Instagram. Muito bom. Pastor Kilder, seja bem-vindo. A Nicole falando aqui, a família está toda aqui. Eu estou vendo aqui a Keila acabou de entrar, né? Sejam bem-vindos todos, tá certo? Deixa eu ver se o Dr. Vitor acabou de entrar aqui. Deixa eu chamá-lo já para a gente não perder muito tempo. Pessoal, e vocês que já entraram, se vocês quiserem pensar em alguma pergunta, alguma coisa aí, eu só queria pedir para vocês colocar essas perguntas mais para o final, para a gente não ter que estar voltando, né? Então, se vocês puderem colocar as perguntas, né, a respeito da temática que a gente vai trabalhar agora à noite, coloque as perguntas lá para os 20 minutos finais, né? Eu quero que a gente trabalhe essa live de 1 hora, que é o que o Instagram dá para a gente, né? Então, a gente vai ter 1 hora para conversar sobre a temática, e quando faltar 20 minutos, né, são 19 horas agora, 19h03, quando for lá para 7h40, vocês começam colocando as perguntas e tal, né, e o Dr. Vitor está falando que está sem vídeo. Dr. Vitor, eu estou conseguindo ver o seu vídeo, a câmera está virada para cima. Deixa eu fechar de novo e chamar vocês de novo aqui, só um minuto. Só um minutinho, pessoal. Deu certo. Pronto, agora Vai. eu tô vendo você, eu não sei se você tá me vendo. Eu tô lhe vendo. Tô lhe vendo e tô Rapaz, ouvindo. Quem é esse rapaz de barba aí? Esse aqui é o Felipe. Rapaz, mas o tempo passa, né? O menino já tá de barba, cara. Tá chamando pra andar de skate. Rapaz, eu fico pensando assim, a gente quer marcar a vida das pessoas com o evangelho, né? Mas tem algumas pessoas que só lembram de mim do skate. Batu do skate. Felipe e Dan só lembram do skate, né? Mas, cara, seja bem-vindo. Legal, cara. Mas quando vocês vierem aqui, o Davi vai ser maior já, né? Eu dou um skate pra ele, a gente, quem sabe, não brinca de novo, né? Vai dar certo. Mas você tá me vendo direito, Adson? Bom, a imagem tá chegando ok, viu? Imagem e áudio tá ok. E a nossa imagem aqui pra gente tá congelada. A imagem de vocês está congelada, né? Você está perto do roteador?
Eu vou tentar entrar de novo. Certo. Pode ser que seja sinal de internet, né? Mas se você quiser sair e entrar de novo, É porque tá melhor perto. aí. Tá perto, vamos ver aí de novo. Vamos entrar e sair de novo. Sair e entrar. Tá. Sair, Felipe. Gente, cadê? Sai. Enquanto o Vitor entra de novo lá, deu um probleminha no sinal, nós vamos começar o nosso bate-papo já já. Mecânica. Bem, pessoal, vocês que já chegaram aí, hoje a gente vai falar sobre um tema muito instigante, né, nos nossos dias. Tem sido alvo de muitos debates aí há pelo menos uns 5 anos que eu venho acompanhando. E a gente vai falar hoje a respeito justamente dessa doutrina, né, tão controversa na história da igreja, mas que não deixa de ser interessante, né, para quem é cristão e para quem estuda teologia, né, principalmente os teólogos aí, o pessoal que gosta de estudar teologia. É uma temática bem interessante, né? Deixa eu ver se o Dr. Vitor já conseguiu adentrar lá, ver se conseguiu o sinal dele voltar. Então hoje a gente vai falar dessa temática. Não. Cara, é o meu áudio que tá abafado? É, que eu não tô falando. Você não quer usar no celular, não? Doutor Vitor, eu tô ouvindo só o seu áudio, a imagem não tá aparecendo. Pois é, eu tô lhe vendo, ouvindo seu áudio, mas não tô vendo o meu vídeo. A imagem... Tenta... Não sei se é a câmera também que tem que virar aí. Pode ser. Melhorou, né, cara? Pronto. Eu tô Melhorou? conseguindo ver a imagem. Tá me vendo agora? Pô, agora eu tô. Parece que vou ter que ficar vendo assim. Pois é, eu acho que eu vou fazer a última saída e entrada. Eu acho que é porque eu tinha apertado aqui, porque eu não tô vendo a minha imagem, certo? Certo. Mas aqui dá pra ver. Eu consigo te ver tranquilamente. Deixa eu ver se eu consigo ver o senhor aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dá pra ver. Então, dá pra me ver? Dá. Certo. Bem, pessoal, problemas técnicos no celular do Dr. Vitor, mas já vai dar certo. Eu não sei se vocês já perguntaram a respeito do que nós vamos falar hoje, né? Com certeza devem ter visto muitas discussões na internet e há um fenômeno acontecendo hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Muitas pessoas falando, olha, eu vou deixar de ser pentecostal, ou vou deixar de sair da Assembleia de Deus, porque não concordo, né? Eu vi o calvinismo, e aí o calvinismo tem uma base uma base bíblica, e na Assembleia de Deus, e os arminianos não ficar, né? Doutor Vitor, Opa, a imagem... como é? A imagem está aparecendo. Vira a câmera pro senhor. Já virei aqui essa surpresa. Deu. Agora deu, né? Agora deu. Pois... Finalmente. Suporte técnico aí se garantiu hoje, né? Pois é, porque aqui, mano, deu tanta fã como leva aí
dessas tecnologias. Bem, pessoal, como eu estava falando, e vou já apresentar o Dr. Vitor, há essa discussão que o arminianismo não tem base bíblica, né? E aí eu decidi trazer um bate-papo aqui a respeito de como o arminianismo entende a salvação e até para que as pessoas que se identificam com o arminianismo ou até mesmo calvinistas dos nossos alunos aí que nos assistem possam entender qual é o ponto de vista dos arminianos, né? E o Dr. Vitor, né, essa pessoa que tirou um tempinho para estar com a gente agora à noite, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração, né? A gente conhece aí desde 2003, né? Desde 2003, 17 anos já, Dr. Vitor. Glória a Deus. O Dr. Vitor foi o meu mentor, né? Pai na fé, foi o homem... verdade. Hã? Monitor do curso, do curso básico da ETAD, né, de teologia. Monitor do curso básico da ETAD, a gente tem esse carinho muito grande por Vitor, essa família abençoada, que ajudou muitas pessoas, não somente a mim, né? Acho que o Vitor é muito conhecido aqui em Xangai, na região, pelo trabalho desenvolvido na área de ensino teológico e de ensino bíblico nas igrejas onde ele passou, né? Então é muito bom estar com vocês, espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, né? Estava com saudade de conversar com o Vitor. Eu acredito, eu não sei se eu fui um dos alunos que mais perturbou o Dr. Vitor, mas eu perturbava demais, né? Um dos mais interessados e instigantes. E aí o aluno bom tem que ser assim, né? Tem que perguntar, né? Exato. E eu me lembro de uma cena, Dr. Vitor, não sei se você vai lembrar, de um dia que eu cheguei com a revista da Fiel na sala, né? Sim. E aí o doutor falou assim, meu Deus do céu, uns alunos tendendo para a teologia da prosperidade e um outro virando calvinista. Eu me lembro, na Bahia tudo foi brincado desse jeito mesmo. E aí eu agradeço a Deus pela vida do Dr. Vitor e outros obreiros, né, outros homens que serviram no começo da minha caminhada e me ajudaram, né, no desenvolvimento do entendimento bíblico que a gente tem hoje, né? Agradeço a Deus pela sua vida. Dr. Vitor, eu esqueci de falar, né, para você que está assistindo a gente, uma grande parte das pessoas que estão com a gente aí conhecem o Dr. Vitor, outras pessoas não. Já veio o pastor Max Pissar, né? Alguns irmãos que estão entrando aí. Tem algumas pessoas aí conhecidas. Para quem não conhece, o Dr. Vitor hoje ele é evangelista na Igreja Assembleia de Deus. É em Barbalha, Dr. Vitor, que você está hoje? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Ele é evangelista na Igreja Assembleia de Deus. O Dr. Vitor ele atua como juiz, né? Ele era juiz aqui em Tianguá, se mudou para essa região aí do Cariri. E o Dr. Vitor também é teólogo, né? Teólogo pela ETAD, pela FAETAD e pelo Seminário Batista, né? Então, o Dr. Vitor é daquelas pessoas que também amam a teologia, né? Que estudam e se dedicam ao estudo bíblico e tem muito a nos ensinar, né? Muito a contribuir para a Igreja do Senhor, né? Eu estava falando, antes de falar com o senhor, Dr. Vitor, que graças a Deus por essas ferramentas que aproximam a gente, né? Verdade. E servem para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar na edificação do corpo do Senhor, né? Da Igreja do Senhor. Certo? Mas bora começar, né? Dr. Vitor, eu queria fazer com o senhor hoje, né? Eu preparei algumas questões e a gente vai conversando a respeito dessas questões e conforme o senhor for achando que é necessário aprofundar alguma coisa, explicar uma coisa, fique à vontade, tá bom? Então, como eu já falei, a gente vai falar sobre a mecânica da salvação, como é que se dá o processo da salvação no entendimento arminiano e para quem não sabe, as igrejas pentecostais, as igrejas Assembleias de Deus, né? E uma grande parte de outras igrejas são arminianas, né? Se posicionam no entendimento arminiano, né? Então, não só as igrejas Assembleia,
mas como a grande parte dos cristãos que adviram da reforma, né, são arminianos, com exceção de algumas igrejas nos Estados Unidos, né, mas no Brasil a maior parte, na Europa uma grande parte, na África, né, são arminianos no entendimento da salvação. E aí, hoje eu queria, né, e meu desejo é que você que está assistindo a gente tire, né, aquele entendimento de que o arminianismo não tem base bíblica, né, e que não, e é algo recente da história da igreja, né? Então, a gente vai ter esse bate-papo e o intuito é esse, é que você conheça a respeito do arminianismo. E uma grande parte das críticas ao arminianismo se dá porque as pessoas não conhecem, né? E a gente vai tratar a respeito disso daqui a pouco, tá certo? Doutor Vitor, a gente colocou a primeira questão e eu queria que você explicasse para a gente como é que a igreja entendia a salvação lá no começo, né? Dos apóstolos e ali na história da igreja, até chegar em Agostinho. Se você puder dar uma rápida pincelada aí, como é que a igreja entendia a salvação, se a igreja entendia a predestinação, se o pensamento calvinista era o mais forte, ou como era o entendimento da igreja no começo. Se você puder fazer essa explicação para... Então é isso aí, ótimo, prazer estar com você aqui. Parabéns aí por essa iniciativa, né, de propagar o conhecimento bíblico, o estudo bíblico da palavra de Deus, né? Um abraço aí a todos os nossos irmãos que estão, né, nos cumprimentando. Não dá para a gente parar para cumprimentar todos, né? Mas, né, um forte abraço em todos, pastor Max, o irmão Oséias, né? O irmão Oséias está em São Paulo, né? Né? Mandar um abraço para mim, né? Enfim, mas vamos lá para esse bate-papo, né? O tema, olha, isso é muito complexo, é muito difícil, né? É muito técnico e, assim, eu vou tentar, né, transmitir alguma coisa assim de forma coloquial, de forma simples, né? Para que nós possamos entender, né? Antes de iniciarmos respondendo a pergunta que você formulou, é bom a gente situar, né, os ouvintes, né, os irmãos, amigos que estão participando, né, dessa live, ambientar o contexto, né? Estamos aqui no contexto de salvação, né, a questão de soteriologia, que é a doutrina, o estudo da salvação, e ao longo da história humana e da igreja, nós temos vários tipos, né, sistemas soteriológicos, né? Nós temos aqueles sistemas de salvação por mérito humano, por obras humanas, ou seja, o homem, né, que consegue pelos próprios méritos se salvar, se auto-salvar, não é isso? Nós temos aí religiões que as pessoas praticam boas obras para serem salvas de uma forma única ou através de sucessivas reencarnações. Nós temos aquelas religiões universalistas que entendem que todas as pessoas serão salvas, né? E nós temos, né, o sistema soteriológico da salvação do homem pela graça divina, pela ação, né, de Deus, né? E aí, dentro desse contexto de salvação, nós temos dois grandes sistemas teológicos que fazem parte da ortodoxia. Nós temos o calvinismo, que é bem sistematizado e bem difundido. E nós temos o nosso sistema teológico, o arminiano, que nós pouco conhecemos e pouco sistematizamos, né? O nosso povo muitas das vezes troca, né, os conceitos e os entendimentos o bombardeio de informações que nós temos, certo? Principalmente pelas mídias sociais, e a falta dessa firmeza, né, bíblica e teológica, né? Então, o calvinismo ele tem seu suporte, né, até conhecido pelo acróstico em inglês TULIP, né, que são seus 5 pontos de base, né, que passa pela depravação total do homem no pecado, passa por uma eleição incondicional de Deus, soberania, passa por uma expiação limitada, particular ou definida,
passa também pela graça irresistível de Deus para salvar estes homens e passa pela perseverança dos santos. Do nosso lado, nós temos o acróstico em inglês também, FACTS, né? Que faz alusão, né, a uma graça resistível, a uma expiação ilimitada, ou seja, a salvação, né, franqueada a todos os homens. Nós temos uma eleição condicionada à fé, nós temos a questão da segurança em Cristo e por aí vai, né? Nós temos esses dois sistemas. Mas voltando, aí, feito aí um pouco, tentando situar um pouco, né, os nossos ouvintes, participantes, nessa questão da mecânica de salvação, que tem a ver com a doutrina da soteriologia, não é isso? E aí nós temos esses dois grandes sistemas teológicos, calvinismo e arminianismo, que fazem parte da ortodoxia bíblica, como eu já disse. E aí a gente precisa entender como era isso, né? E no princípio, a pergunta do Oades, a primeira pergunta do Oades, como é que a igreja primitiva entendia a salvação, né? Do seu princípio até Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona, que ele viveu no ano 354 ao ano de 430, né? Depois de Cristo. E nesse contexto, nós observamos que a igreja primitiva, apesar de todos os pesares, já no princípio a gente começa a ver uma distorção doutrinária, inclusive nos primeiros livros dos pais, né, apostólicos mesmo. Nós vemos o livro de Demas, né, e outros livros dos pais apostólicos, a gente já começa a notar um certo desvio doutrinário. Mas, de uma forma geral, certo? Havia aquele entendimento da salvação, né, pela graça divina, né, pela graça divina. Entendia-se que o homem realmente era decaído no pecado e precisava de salvação divina, certo? Agostinho, né, ele é considerado o maior teólogo da igreja cristã depois de Paulo, e nós observamos que Agostinho ele sedimenta isso no seu embate com Pelágio, né? Porque Pelágio representa, né, na igreja, que entendia que o pecado de Adão, o pecado original de Adão, não havia contaminado o homem, e o homem possuía a capacidade de por si só, né, de praticar o bem, de como é que se diz, aceitar a salvação, de prover a sua salvação, né? Então, nesse embate, né, Santo Agostinho, ele fixou a questão, né, do pecado original do homem, ou seja, que todos os homens herdaram a natureza decaída de Adão. Esse pecado original, ele é uma marca da natureza humana decaída, e consequentemente essa natureza humana decaída ela vai provocar pecados específicos, né? Eu gosto muito de uma fábula, Adson, para explicar o que é essa natureza decaída que nós herdamos de Adão, né? Conta-se a história de que numa floresta estava havendo um grande incêndio, um incêndio gigantesco, os animais fugiam da floresta e havia um lago, né, nas proximidades dessa floresta, e tinha um escorpião que estava na beira do lago e ele não sabia nadar e o fogo estava se alastrando. Um sapo estava do lado desse escorpião mais afastado e iria fazer a travessia do lago para o outro lado para escapar desse incêndio. E aí o escorpião olhou para o sapo e disse: ei, rapaz, me dá uma carona aí nas tuas costas, né? Porque eu não sei nadar e o fogo vai chegar aqui, eu vou morrer queimado. Se eu entrar na água, no lago, eu vou morrer afogado, então eu estou perdido. E o sapo olhou assim para o escorpião à distância e disse: rapaz, mas eu não vou dar carona para ti nas minhas costas, não, porque senão tu vai me matar. E o escorpião pegou e disse: não, eu não vou matar, porque isso seria ilógico, irracional, seria metal, é algo inconcebível, né? E aí o sapo pensou, parou, meditou e disse: rapaz, o escorpião tem razão, é ilógico ele me matar, porque se ele me matar, ele vai morrer do mesmo jeito, ele quer sobreviver. Aí o que foi que o sapo fez? Disse: tá bom, suba nas minhas costas. O escorpião subiu nas costas do sapo, o sapo nadou. Quando chegou
perto da outra borda, faltando 2 metros mais ou menos, o escorpião, pá, picou o sapo paralisado começou a afundar. E aí o sapo disse, rapaz, por que tu fizeste isso? Tu não sabe fazendo assim, eu vou morrer, mas tu vai morrer também? E aí o escorpião olhou para o sapo afundando e disse para ele, eu sei, mas é da minha natureza. Ou seja, a natureza do homem é uma natureza que produz morte, é uma natureza que ela é ilógica, ela é irracional, ela é contraditória, ela é uma natureza... Assim, nós herdamos de Adão isso aí, nós iremos ver nas perguntas seguintes essa situação, né? Então, para resumir, né, a igreja, né, de uma forma geral, ela via que o homem precisava de salvação através de Deus, né, da graça de Deus, da atuação, da obra, né, da graça de Deus através do sacrifício de Cristo, da ação do Espírito Santo, mas havia também um certo aspecto, uma certa formatação de grupos como Pelágio, né, que entendiam que o homem não era mal por natureza, que o homem tinha, certo? Que o pecado de Adão não fora transmitido ou herdado para os homens, né? E os homens tinham pecados individuais, certo? Esporádicos deles próprios e não de Adão, certo? E por isso eles tinham a capacidade, né, de praticar o bem, né, independentemente de Deus. Era mais ou menos de forma grosseira, né, para pontuar, dar o pontapé inicial no debate, essa situação da igreja primitiva até Agostinho, que fixou, né, fixou essa questão da natureza do pecado original, né, e da necessidade da graça divina para a salvação. Entendi. Então, doutor Vitor, o que você falou leva a gente à segunda pergunta, né? Você falou que o homem, o que você explicou, e é o entendimento cristão, que o homem, ele herdou de Adão o pecado, né? E por si só, ele jamais conseguiria ser salvo, né? E lá no começo aí, né, Pelágio vai falar que não, que cada homem tem a capacidade de fazer o bem, portanto o homem poderia salvar-se a si mesmo, né? E aí tem até algumas discussões, aí o pessoal fala que os arminianos são pelagianos ou semi-pelagianos por causa disso, né? Mas o entendimento de Pelágio é como se o homem conseguisse desenvolver sua própria salvação através das boas obras, né? Mas uma doutrina, né, que existe no cristianismo e dentro dessa parte da salvação é explicando que o homem por si só é pecador, nasceu pecador e não tem condições de ser salvo. Os arminianos, os calvinistas colocaram isso como depravação total, né? Como é que os arminianos entendem isso? Para os arminianos, depravação total é outra coisa? Ok. Assim, a gente vai para a segunda pergunta, que diz com relação à depravação, né, total, né? Como é que os arminianos entendem a questão da depravação total do homem? De forma genérica, nós poderíamos dizer que é o único ponto, certo, de contato entre o arminianismo e o calvinismo, certo? Apesar de muitos irmãos calvinistas não terem essa compreensão nossa, eles têm uma compreensão nossa muito equivocada. São raríssimos os calvinistas que conseguem pontuar realmente, né, o cerne da nossa teologia, né? E por isso nós tem a última pergunta, né? Vou deixar para a última pergunta. Mas nós, arminianos, entendemos de fato que o homem é totalmente depravado no pecado. Isso é um termo técnico, é um termo teológico, certo? É um termo bíblico, né? A depravação, né, no pecado, né? A Bíblia nos diz, lá no Salmo de número 51, versículo 5, né? O Salmo de Davi, ele diz, olha, em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe, né? Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, nós encontramos lá Paulo dizendo, olha, porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente vai para Romanos capítulo 5, versículo 12, isso aí fica mais explícito ainda.
Paulo pega trabalhando a sua teologia a partir do Antigo Testamento, do relato histórico da criação e da queda, né, no pecado lá em Gênesis, né, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, Paulo pega e diz, olha, porque por um homem só entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, e todos morreram. Por que todos morreram? Porque todos pecaram, certo? O atestado cabal, certo, da universalidade do pecado é a morte. Se nós não tivéssemos pecados, nós não morreríamos, certo? Isso é um fundamento bíblico, isso é um fundamento teológico, certo? Então, a Paulo está demonstrando aí que nós herdamos, né, de Adão a natureza decaída. Que natureza decaída é essa? A natureza de escorpião, certo? Uhum. Que nós contamos. Essa natureza nossa, ela nos inclina para o pecado, para o mal e para o erro. E aí, por isso que Paulo, em outras passagens, diz, olha, Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Certo? Então, toda a teologia bíblica, todo o ensino bíblico demonstra e aponta para a natureza pecaminosa do homem, certo? Depois de Adão, todos os homens pecaram. O único homem que não pecou foi Jesus Cristo, né? Uma passagem lá que diz isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Porque ainda tem crente que diz, não, Jesus pecou 3 vezes, né? Quando ele fez o azarado lá e bateu na mesa dos cambistas, derrubou, ficou zangado e pecou ali. Não, Jesus não teve pecado nenhum, certo? Né? Jesus é santo, é perfeito. Jesus é o único homem perfeito. Adão e Eva foram feitos perfeitos, mas eles pecaram, eles caíram, eles perderam essa perfeição original, certo? E todos os homens pecaram, né? Então nós nascemos com essa natureza, mas essa nossa natureza não era a natureza original. A nossa natureza era para ser como a de Adão. É por isso que em Cristo, né, Deus vai propiciar a restauração, né? Restaura a comunhão, perdoa os pecados e no final vai nos restaurar um novo jardim do Éden, né? Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1, 2 e 3, tem paralelo com os 3 últimos capítulos de Apocalipse, né? Na restauração, 22, 21 e 20 de Apocalipse, né? Então, a Bíblia, né? a verdade bíblica, a revelação bíblica aponta para o fato de que nós humanos nascemos depravados no pecado. Que depravação é essa, né, evangelista? É o que é o chamado pecado original, a natureza, né, inclinada para o mal, a natureza, certo, pecaminosa. Se eu nasço com essa natureza, os meus atos vão se tornar pecados específicos, né? Então, de fato, o arminianismo ele contempla, né, a depravação total do ser humano. Total em que sentido, né? Então, o homem é espírito, alma e corpo. O pecado original, certo? O pecado original, ele corrompeu o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas vontades. Todo o nosso ser foi contaminado pelo pecado original de Adão, certo? Às vezes a gente vê, né, irmãos, pastores, né, apresentando crianças, vou apresentar aqui no batismo porque criança não tem pecado, certo? Né? Já nasce com a natureza pecaminosa, certo? A questão das crianças antes da consciência é outro tópico, certo? Mas eles já nascem. Uma questão dessa, ó, se a gente vê lá em Gênesis 28, quando Rebeca está grávida de, né, Jacó, né, e Esaú. O que é que os bebês faziam dentro da barriga? Começa brigando, né? Brigando. O que é briga, contenda, né? Está lá Gálatas 5:19, é fruto da carne. Né? Também. Então, nós realmente, como arminianos, nós cremos na depravação total. Se há alguma distinção mais específica entre calvinistas e arminianos, é que os calvinistas tendem a botar essa contaminação porque é 100% de 100%. Não só todas as áreas, mas 100% em todas as áreas, algo desse tipo. Mas não altera, é mais profundo que eu acho que a gente deve pular, tendo em vista a proposta do debate.
Mas nós cremos na depravação total também, e são poucos os calvinistas que compreendem isso, certo? E também, agora pelo nosso lado, a nossa autocrítica. O nosso povo tem uma tendência a crer que nós somos bonzinhos, que nós temos alguma coisa de bom em nós, né? Que na verdade nós não temos. O que é de bom em nós é Deus quem dá. Exatamente. E aí, esse ponto faz a gente entender e olhar para a visão arminiana que o homem, por si, ele não conseguiria ser salvo. Se Deus não desse o primeiro passo, se Deus não chamasse, não tivesse misericórdia, nenhum ser humano conseguiria chegar a Deus. Né? Uma pergunta que a Bíblia faz: como é que um homem pode ser justo diante de Deus, né? Jó já fez essa pergunta, Abacuque é algo semelhante, o salmista também, né? Uhum. Não consegue, né? Não consegue, porque nós somos pecadores. E aí muitos irmãos acabam achando que são bons ou que falam, não, eu vim para Cristo, né? Fui eu que dei o primeiro passo, né? Eu que abri o primeiro passo para Cristo, né? Eu abri meu coração, né? Então, mas assim, biblicamente o homem está em um estado de pecado e sem a graça de Deus ele não consegue ser salvo. Exatamente, né? Porque essa natureza decaída, né, que provoca esse pecado, né, esse pecado original, né, nos torna mortos vivos ou vivos mortos, né? Nós somos mortos, o homem nasce morto espiritual, morto, né, emocionalmente, né? E um morto não fala, não sente, não se arrepende, não pede perdão, certo? Não pode, né, tomar uma decisão por Cristo, né? Então tá aí, para você que achava que os arminianos não achavam que os arminianos conseguem chegar a Deus por suas forças próprias, não consegue, tá bom, gente? A gente não crê dessa forma, tá certo? E aí eu queria que você, doutor Vitor, se der, né, para explicar para a gente, eu sei que precisaria de muito mais tempo, né, um debate muito amplo, mas se você pudesse explicar como é o entendimento de eleição e predestinação na visão arminiana, como é que os arminianos entendem, né? A gente teve até uma aula da escola dominical há poucos dias atrás, né, falando da prática. E aí você que perdeu a carta aos Efésios, né? Você que perdeu a aula, né? A gente vai falar um pouquinho de novo aqui, né? Vai dar uma reprise, né? Adson, assim, eleição e predestinação. A primeira coisa que a gente tem que encarar é que esses termos são bíblicos, né? Parece que esse termo só pertence ao calvinismo, né? Que é algo privativo do calvinismo, e não é, né? O cristão arminiano, ele tem que reconhecer que a eleição, certo? E a predestinação são conceitos bíblicos. Agora, a distinção está em quê? Que o calvinismo conceitua a eleição de uma forma e o arminiano conceitua a eleição de outra forma, né? O calvinista define predestinação de uma forma, certo? E, né, o arminianismo define a predestinação de outra forma, com base na sua teologia, com base na sua, né, no seu sistema de interpretação, né? E aí eu queria começar fazendo um contraponto, né? O que é eleição, né, para o calvinista? Eu quero primeiro focar no conceito calvinista para focar no nosso conceito, né? Ótimo. Então, para o calvinista, o calvinismo, a eleição, a eleição de pessoas para a salvação, ela é um ato externo de Deus com base na soberania de Deus, certo? Em escolher certas pessoas para a salvação, certo? E, consequentemente, a predestinação calvinista, ela é definida como o conselho de Deus, certo? Que inclui a sua soberana eleição de alguns para a salvação e consequentemente, a justa preterição de outros. Falando no feijão com arroz, né? A predestinação calvinista diz que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação.
E aí dentro do calvinismo tem a questão, isso aí seria a dupla predestinação. Uma parte do calvinismo, para rejeitar a dupla predestinação, diz que a predestinação divina é só para a salvação. Os outros, certo? Que não têm condições de se salvar, né? E Deus não dá salvação para eles, né? Vão, justiça de Deus, né? Não tem nada a ver, mas ele não predestinou, não, certo? Sabendo que o homem não tem condições de se salvar sozinho, né? Então, esse é o conceito no calvinismo. Do nosso lado, certo? Nós cremos na eleição. O que é eleição? A eleição é uma escolha, né? É a escolha de Deus, certo? Daqueles indivíduos que hão de crer em Cristo Jesus, né? Ou seja, daquelas pessoas daquelas pessoas que vão ser salvas porque elas vão crer na mensagem do Evangelho, vão crer, né, no sacrifício de Cristo Jesus e vão permanecer, né, nessa caminhada de fé até o final, certo? Então, a predestinação arminiana, ela é conceituada como o desígnio de Deus, certo? Em predestinar para a salvação os eleitos. Né? E os eleitos são o quê? São as pessoas que Deus escolhe para a salvação, né? Tendo em vista pela antevisão da fé, né, prevista antes da fundação do mundo. Tentando usar aqui termos coloquiais para facilitar né? Porque é um pouco complexa essa questão de eleição e predestinação. A gente vê lá, né, tem uma passagem aqui, o calvinismo ele enfatiza de forma excessiva a soberania divina em detrimento da responsabilidade humana, certo? Então, nós arminianos entendemos, certo, a eleição e a predestinação não somente com base na soberania divina, né, mas por conta dessa soberania dentro da sua presciência, da presciência divina. E aqui nós temos dois textos que eu gosto muito, são muito fortes, e a gente praticamente não vê calvinista, certo, argumentando contra esse texto. Quando ele argumenta é muito, muito superficial, vai-se embora, como se disse, né? Eles se apegam lá com Romanos 8 e acabou, se é a âncora deles, né? Mas nós temos aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o que é que diz? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós sejam multiplicadas, né? Então nós temos a presciência. Uma outra passagem bíblica, ó, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: sendo este pelo determinado desígnio de Deus, ou seja, desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui é o discurso de Pedro, fazendo alusão à crucificação de Cristo Jesus. E Pedro, né, no seu discurso lá no Pentecostes, no versículo 23, ele diz, olha, Jesus morreu porque ele foi predestinado para isso, certo? Né? Foi predestinado pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, certo? E presciência de Deus. Então, o calvinismo, ele defende as duas verdades da soberania divina e da responsabilidade humana. Mas para eles são coisas incompatíveis. O arminiano não tem tanta dificuldade. O arminiano tem dificuldade de compatibilizar soberania divina com responsabilidade humana, né? A nossa teologia nesse aspecto. Então, resumindo, né, a eleição ela é justamente a escolha de Deus, né, de pessoas para a salvação por meio de uma fé, né, antevista ou prevista, né? Deus viu antes da fundação do mundo quem é que iria aceitar a mensagem de salvação. Deixa eu tirar aqui, eu estou com uma assessora aqui de 4 patas, ela está querendo atrapalhar a live. Então, doutor Vitor, nesse caso, e aí é onde começa a haver muita diferença entre o nosso entendimento, o entendimento calvinista, dessa questão da eleição. Para os calvinistas, eles acreditam que eleição e predestinação é a mesma coisa, né? A gente já meio que difere esses termos, né? E para o calvinista, a eleição ela é incondicional, né? Deus escolheu e pronto, não há condições nenhuma, né?
para a escolha dessa pessoa e foi baseada na soberania de Deus. Os arminianos, eles já entendem que a eleição é condicional, né? Então, Isso. queria que você desse uma explicação para a gente, né? É condicional a quê, né? É condicional às obras da pessoa? Então, depois de definir rapidamente, de forma coloquial, né, simplória, eleição e predestinação, aí a gente vem para o tópico da eleição. E essa eleição, como é que ela é? Ela é incondicional ou ela é condicional a alguma coisa, né? Os calvinistas entendem a eleição como uma eleição incondicional. Deus, na soberania dele, escolheu aqueles que iriam ser salvos e aqueles que iriam para o inferno. Acabou-se, certo? A soberania divina, né? Nós, arminianos, entendemos a eleição como condicional, condicionada à fé, certo? É uma fé prevista, certo? Ou seja, Deus, ele anteviu, certo? Antes da fundação do mundo, aqueles que iriam ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Agora, como Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, né? Que nós somos salvos pela graça, graça é favor imerecido, ninguém tem méritos para a salvação, não, né? Não tem mérito. Então, pela graça sois salvos, mediante, olha o veículo, né? Por meio da fé, certo? E isto não vem de vós, não está dentro de você, ser humano, de obras, não é mérito humano, não é obra humana, para que ninguém se glorie, certo? Então, a fé, né, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não para que ninguém se glorie, né? Então, é Deus quem concede graça, é Deus quem concede fé, é Deus quem concede salvação, certo? O homem, certo? Despertado pela graça divina, ressuscitado pela graça divina, ele passa a ser habilitado. Professor, preletor, mas o homem não é morto em seus delitos e pecados, o homem não é totalmente depravado no pecado, o homem não tem, ele é morto, ele não tem condições de se arrepender, ele não tem condições de aceitar Jesus, ele não tem condições de fazer nada de bom. E aí como é que ele pode ser salvo, né? Como é que Deus faz? Aí entra a mecânica da salvação. Deus vem com graça, favor imerecido. A nossa graça, nós entendemos como uma graça preveniente, uma graça que vem antes. Os calvinistas entendem como uma graça irresistível. Esse aqui vai para o inferno, né? Porque ele é soberano. Nós entendemos que Deus é soberano, reconhecemos que Deus é soberano, e dentro dessa soberania, aprove a Deus, segundo a sua economia, certo? Conceder salvação por meio da fé, que ele mesmo propicia. Então Deus vem com graça, como se fosse com um desfibrilador, né? Aquele negócio que bota no peito aqui, né? Para ressuscitar a pessoa, né? Essa graça preveniente, ela é mais ou menos assim, né? Uma figura, uma ilustração, né? Então nós estamos mortos para baixo do pecado. Aí vem Deus com graça, aí dá aquele despertar, né? Então essa graça capacita o homem a aceitar ou não essa fé que o próprio Deus, né, implanta no ser humano, né? Então a escolha de Deus é condicionada a essa fé. O arminiano entende. Eu me lembrei, doutor Vitor, de um capítulo do livro do Lewis, das Crônicas de Nárnia, né? Eu acho muito interessante como o Lewis entende e coloca, né? Tem uma parte que os garotos estão fugindo de uma briga no colégio e tudo, e aí eles entram dentro do guarda-roupa, cai lá em Nárnia, né? Para quem assistiu o filme aí vai lembrar. E aí os meninos chegam diante do Aslan, né? Do rei, né? Do leão lá, e fala assim, olha, nós estávamos procurando por você, né, para que você salvasse a gente do perigo e tal. E aí o Aslan falou, não, eu que procurei por vocês, é por isso que vocês estão aqui, né? Exato. Então, mais ou menos assim, vai até Deus, vem até o homem. Isso, né? E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem, né? Vai não, ninguém vem para cá, né? Sem, né? E ninguém vem não por mim, né? E aí quando Adão e Eva pecou, certo? Adão e Eva pecaram, perdão, certo? Quem atrás de Adão e Eva, né, por amor e graça, foi Deus. Adão, onde estás? Eva, né?
que fizeste. Então, o homem é incapaz de ir para Deus se o próprio Deus não, né, o buscá-lo, né? Exatamente. Então, Deus vai atrás do homem, né? Então, isso tira aquele preconceito dos calvinistas e da galera, né? Desse pessoal que fica falando que os arminianos conseguem se salvar, né? Então, não é isso. Falta entendimento por parte dos calvinistas e dos nossos irmãos que fazem parte das nossas congregações e não tem esse entendimento, né? Mas vamos correr... Muito do nosso linguajar popular, do nosso povo, certo? Transmite essa ideia do homem poder ir para Deus por si só, né? Do homem, né, fazer nada, mas na realidade, às vezes até sem intenção, né? Mas se torna um linguajar sem técnica, né? Com uma atecnia, né? Entendi. O tempo, né, tá quase acabando, então a gente tem que correr contra o tempo aqui. Rapaz, deu nem para começar porque já acabou. Tem uma pergunta aí do Antônio Carlos, o pastor Antônio Carlos. Ele colocou, segundo o arminianismo clássico, a graça preveniente ela é universal? O homem apertou a gente aqui agora, né? Sim, perguntando se a graça preveniente é universal. Essa questão é o diferencial, certo? Então, a graça preveniente ela é universal, ou seja, no arminianismo, né? Nós entendemos que Deus concede essa graça a todos os homens. Agora tem um detalhe, essa graça não é igual a todos os homens. Essa graça ela é suficiente para todos os homens, certo? Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 11, lá pelo versículo 20 mais ou menos, Jesus disse: ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que se fizeram em ti, ainda hoje Sodoma e Gomorra estavam vivas e não tinham sido destruídas, né? Eu vos digo que, certo, no juízo haverá, na condenação haverá muito mais juízo para vocês do que Sodoma e Gomorra. Então nós observamos que Deus deu graça, certo? Antes de destruir Sodoma, houve testemunho divino em Sodoma, certo? Antes de destruir Corazim e Betsaida, Corazim e Betsaida tiveram a visitação de Deus, certo? Então, e Deus, com essas visitações, ele concede uma graça suficiente, certo? Para que o homem exercite essa fé, receba essa fé, ou essa fé, não é isso? Tá entendendo, Alisson? A graça preveniente, ela é suficiente para todos os homens. Então, nesse sentido, é uma graça universal. E eu acredito também, doutor Vitor, que só dessa maneira a responsabilidade recai sobre o homem da sua punição, né? Se a graça de Deus é suficiente a todos os homens e ele de alguma maneira recebeu alguma revelação, nem que seja mínima, da parte de Deus, é nessa revelação que vai se caber o julgamento, né? Que senão não haveria julgamento. Aí é que entra a questão da responsabilidade humana, certo? Então Deus entra com graça, certo? Habilitando meio que momentaneamente o ser humano para aceitar ou rejeitar essa graça, certo? Entendi. Tá entendendo? Então, para mim, é muito clara essa questão de soberania com responsabilidade humana. Eu não vejo incompatibilidade, né? O pessoal quer... Eu não consigo, pessoalmente eu não consigo entender, certo? Essa incompatibilidade. Os calvinistas defendem, né, a soberania divina porque é uma verdade bíblica, defendem a responsabilidade humana porque é outra verdade, né, bíblica, mas eles entendem como incompatíveis. Eles não sabem como e defendem as duas, certo? Nós sabemos que as duas são verdades bíblicas e eu particularmente, eu não vejo incompatibilidade. Deus, na economia dele, certo? Soberano, na sua soberania, quis fazer dessa forma, de forma econômica, né? Então, na sua economia, né? Salvar por meio, né, da fé é uma forma também de cobrar a responsabilidade humana, né? Porque senão, se o homem é incapaz de se salvar, né? Se o homem é incapaz de fazer o bem, de aceitar Jesus, não tem essa capacidade moral,
onde é que estaria a justiça de Deus, certo, em condenar pessoas dessa forma? Então Deus habilita esse homem, dá condições a esse homem, certo, para que ele aceite. Se ele não aceitar, ele vai ser condenado de forma justa. Eu acho bem complexo realmente isso aí, mas essa graça, ela é preveniente até porque é universal, Alex, até porque, já pulando para a questão da expiação, certo? Porque a expiação é universal. Certo? Os primeiro bíblicos mostram, né? 1 João capítulo 2, versículo 2 diz que ele, Cristo Jesus, é a propiciação, é o perdão, é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, certo? Então, Cristo morreu pelo mundo inteiro, certo? E aí entra o debate, se ele pagou o salário do pecado, por que todos não são salvos? Mas não é bem assim, na economia divina, ele possibilitou a salvação para toda a humanidade. Por isso que essa graça preveniente é universal. Suficiente não é igual para as mesmas pessoas, certo? Mas ela é suficiente, né, para que a pessoa possa escolher ou não a salvação. Entendi. Doutor, tem uma questão que é uma questão. Eu acredito que uma grande parte do que a gente falou aproxima, né,